Bem, hoje nós vamos fazer um comentário a respeito da multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Eu estou aqui na minha mão com duas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, são duas notícias extraídas do site. Uma do dia 11 de março de 2010, no caso ontem, e outra do dia 25 de fevereiro de 2008. Todas as duas decisões, elas tratam da mesma matéria. Que quer dizer, basicamente, o quê? Se essa multa do artigo 475-J do CPC se aplica ao processo trabalhista. Para que você entenda, essa multa, ela, no Código de Processo Civil, que obviamente foi criada para regular as execuções de caráter civil da Justiça Comum, ela prevê um aumento de 10% na dívida quando o devedor, o executado, ele não atende ao trânsito em julgado do processo. Imagine uma demanda versando sobre uma ação de despejo e aquela pessoa que estava morando sem pagar está devendo 100 mil reais. Então o processo terminou. Se ele não se manifesta para pagar esses 100 mil reais de livre e espontânea vontade, se aplica a multa do artigo 475-J, que vai acrescer a essa dívida o percentual de 10%. A dívida não será mais de 100 mil, mas de 110 mil reais. A partir da existência dessa multa, muitos juízes de primeiro grau e alguns tribunais regionais passaram a tentar, e em alguns casos com sucesso, porque a parte não tem condições de recorrer, a aplicar essa multa no processo do trabalho, dizendo que ela era compatível, apesar de estar prevista no Código de Processo Civil. O argumento é de que não existe um Código de Processo do Trabalho e que o julgador, o juiz que julga matéria trabalhista, ele pode buscar elementos, subsídios na área de consumo, na área civil, na área do direito previdenciário, enfim. Isso é verdade. Porém, quando nós falamos de execução, a execução trabalhista, ela não deixa de ser regulada, ela está mais do que regulada pela própria CLT, pela consolidação das leis do trabalho. E está lá previsto no artigo 880 da CLT como é que essa execução deve tramitar, qual é o trâmite dela. E, para os casos omissos, está previsto na CLT que se aplica a lei das execuções fiscais. E ponto final. Não fala em aplicação do Código de Processo Civil. Feito esse esclarecimento preliminar, o que é que nós estamos aqui para, vamos dizer assim, nos queixar e até registrar um manifesto repúdio a essa postura de ontem do Tribunal Superior do Trabalho, da sua primeira turma, apesar de ter sido apenas por maioria, uma decisão por maioria, em afirmar que a multa do 475 é aplicável ao processo do trabalho. Por quê? Nós temos uma decisão de 25 de fevereiro de 2008 que diz exatamente o contrário. E uma decisão da sexta turma. O fundamento que a sexta turma do TST utilizou para não aplicar, não aceitar a aplicação do artigo 475-J, esse acréscimo de 10% na execução trabalhista, é exatamente isso que nós debatemos aqui. Ele diz que a CLT ela é clara no artigo 880 e que, em relação à execução, o prazo para cumprimento da obrigação é de 48 horas e não prevê absolutamente a multa disciplinada pelo CPC e nem a aplicação desse Código de Processo Civil. Então, os ministros concluem pela não aplicação. Na decisão de ontem, da primeira turma, tem uma coisa aqui que é, sinceramente, hilário. É uma coisa hilária. Quem votou a favor e quem
fez vencer a hipótese, fundamenta alegando que o legislador, quando criou essa multa, lá no Código de Processo Civil, ele simplesmente esqueceu de dizer que ela deveria também se aplicar ao processo do trabalho. Ou seja, isso é um absurdo. É uma indisciplina judiciária velada. É algo assim grotesco do ponto de vista jurídico. Qualquer estudante de direito que tiver, por exemplo, no meio do curso de direito, vai entender o que eu estou falando aqui, sabe que não se pode haver essa confusão normativa de se pensar uma multa num Código de Processo Civil que é estranho à execução trabalhista e aplicar conforme a sua conveniência, visando única e exclusivamente constranger a pessoa do executado. Eu não estou aqui levantando bandeira para caloteiro algum, não estou defendendo executado que não quer pagar o que deve. O que eu estou defendendo aqui é o Estado democrático de direito, é a segurança jurídica do processo, é a segurança jurídica que o cidadão tem que sentir. Se o Brasil quer ser um país desenvolvido, ele não pode jamais, país como sociedade, aceitar uma decisão desse tipo, porque isso é uma tremenda indisciplina judiciária, é rasgar princípios norteadores do processo, é atropelar a lei e é impor uma regra, um regulamento, uma obrigação, o pagamento de uma multa que, se nós formos estudar o que multa, o que penalidade significa, deve sempre ser apreciado, deve sempre ser interpretado em caráter restrito, e, à luz do dia, num Tribunal Superior do Trabalho, onde deveria ser exemplo de aplicação da lei, se pratica um entendimento grotesco, como eu disse aqui, repito, dessa natureza. E com fundamento tão frágil, tão descabido, de alegar que houve um esquecimento e que essa multa ela tem um caráter muito bom, porque ela dá celeridade ao cumprimento das obrigações das decisões judiciais. Então, isso é um absurdo, é data vênia, um assinte contra o ordenamento jurídico brasileiro, contra a justiça do trabalho, que eu particularmente defendo. Eu defendo a justiça do trabalho. E acho que decisões desse tipo só depõem contra a postura serena que deve ter o judiciário trabalhista no Brasil. Então fica aqui esse nosso manifesto e protesto, crendo que essa decisão aqui vai ser alterada porque ela foi dada contra um banco e provavelmente o banco, através da sua assistência jurídica, irá promover recursos cabíveis para reverter esse ato de tremenda indisciplina judiciária. Então fica aqui esse nosso protesto e a nossa manifestação de que a multa do artigo 475J do CPC não se aplica ao processo trabalhista pela simples razão do artigo 880 e seguintes da CLT já regulamentarem, já regularem essa fase do processo, essa execução. Então, há um conflito em se aplicar regra do CPC, do Código de Processo Civil, quando a própria legislação trabalhista já diz qual é o caminho que os juízes estão legislando tanto que eu até me confundo, chamo eles de legisladores. Não são legisladores, eles estão lá para cumprir o dispositivo da lei. Então, quem estiver achando ruim a execução trabalhista da forma como está, que proponha um projeto de lei que tente mudar o ordenamento jurídico trabalhista, mas que não faça esse tipo de expediente de atropelar o que existe, o que foi votado democraticamente. Isso é uma violência contra a sociedade brasileira. Muito obrigado.